Frederic Bastiat. O que se vê e o que não se vê. Direito ao trabalho, direito ao lucro. Irmãos, cotizai-vos para me oferecer trabalho pelo salário que vocês propuserem. É o direito ao trabalho, o socialismo elementar ou de primeiro grau. Irmãos, cotizai-vos para me oferecer trabalho pelo salário que eu propuser. É o direito ao lucro, o socialismo refinado ou de segundo grau. Ambos sobrevivem pelos efeitos que geram e que podem ser vistos. Contudo, morrerão por causa dos efeitos que não podem ser vistos. O que se vê é o trabalho e o lucro incrementados pela cotização social. O que não se vê são o trabalho e os lucros originados dessa mesma soma de dinheiro, caso ela fosse deixada nas mãos dos contribuintes. Em 1848, o direito ao trabalho se mostrou, por um momento, com duas faces. Isso bastou para arruiná-lo perante a opinião pública. Uma dessas faces chamada de Oficina de Trabalho Nacional. A outra, de 45 centavos. Milhões de francos saíam diariamente da rua de Rivoli para as oficinas de trabalho nacionais. É o lado positivo da medalha. Mas eis o reverso: para que esses milhões de francos saíssem das caixas do tesouro, seria preciso que nelas houvessem entrado. E foi por isso mesmo que os organizadores do direito ao trabalho se dirigiram aos contribuintes. E os proprietários rurais diziam: tenho de pagar 45 centavos. É claro que com isso vou me privar de uma roupa, vou deixar de adubar minhas terras e não poderei consertar minha casa. Os trabalhadores do campo, por sua vez, retrucavam: já que nosso burguês se priva de uma roupa nova, vai haver menos trabalho para o alfaiate. E se ele não adubar as terras, vai haver menos trabalho para o vendedor de adubo. E se também ele não mandar consertar sua casa, vai haver menos trabalho para o carpinteiro e o pedreiro. Ficou então provado que não se tiram do mesmo saco dois proveitos e que o trabalho pago pelo governo se faz às custas do trabalho pago pelo contribuinte. Morreu aí o direito ao trabalho, que apareceu como uma quimera, tanto quanto como uma injustiça. Contudo, o direito ao lucro, que não é outra coisa senão uma hipertrofia do direito ao trabalho, sobrevive ainda e vai muito bem. Será que não existe algo de vergonhoso no papel que o protecionista faz a sociedade representar? Ele diz à sociedade: você tem que me dar trabalho e, ainda por cima, trabalho lucrativo. Eu escolhi bobamente uma indústria que me dá 10% de prejuízo. Se você pedir uma contribuição de 20 francos a meus compatriotas e entregá-la a mim, meu prejuízo se converterá em lucro. Logo, o lucro é um direito e você o deve a mim. A sociedade que dá ouvidos a esse sofista, que se sobrecarrega com impostos para satisfazê-lo, que não se dá conta de que um prejuízo sofrido por uma indústria não é tanto um prejuízo, pois os outros são forçados a cobri-lo, essa sociedade merece o sacrifício que lhe está sendo infligido. É o que se pode perceber através dos vários assuntos que apresentei. Deixar-se cegar pelo brilho imediato de um fenômeno significa não conhecer economia política. Conhecê-la é ter sempre no pensamento o conjunto de efeitos desse fenômeno, e desenvolver a capacidade de prevê-los. Eu poderia aqui submeter à mesma prova uma quantidade enorme de outras questões. Mas recuo diante da monotonia de uma demonstração sempre uniforme. E termino, aplicando a economia política o que Chateaubriand diz da história, em seu livro Memórias de Além-Túmulo: existem duas consequências em história, uma imediata, logo conhecida, outra distante que não se percebe de pronto. Essas consequências muitas vezes se contrapõem. Uma advém da nossa limitada sabedoria, a outra de uma sabedoria mais sólida. O acontecimento providencial aparece depois do acontecimento humano. Deus se levanta depois dos homens. Negue tanto quanto lhe aprover o Supremo Conselho, não acredite em sua ação, brigue usando as palavras, chame de força das coisas ou de razão aquilo que o povo designa por providência, mas olhe ao final de um fato consumado e você verá que ele sempre produz o efeito contrário àquele que se estava esperando, quando não tiver sido previamente estabelecido sobre uma base de moral e de justiça.